Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei o horário em que você está ouvindo este áudio. Gostaria de falar hoje a respeito do conceito errado que muita gente tem, inclusive paulistas, a respeito da Revolução de 1932. É muito comum a gente ver comentários do tipo assim, que a revolução foi uma revolução separatista, que os paulistas tentaram se separar do Brasil, né? E blá blá blá, e um monte de merda nesse sentido. O fato foi o seguinte: em 1932 não houve revolução separatista, aquilo não era separatismo, tá? Aquilo era uma revolução constitucionalista. O que significa isto? Significa o seguinte: eles lutavam por uma nova constituição para o Brasil. Por quê? Porque depois que houve a implantação da República em 1889, os estados eles tinham autonomia. Cada estado tinha o seu código penal, seu código civil, né? Tinha sua própria economia. E quando o Getúlio Vargas assumiu o controle do Brasil, ele estragou, ele perturbou totalmente o funcionamento da República. Ele era um ditador, ele criou um estado unitário. Ele era um ditador mesmo. Não respeitava absolutamente nada. Ele impunha tudo, goela abaixo, igual uma hierarquia militar. Inclusive ele era militar, né? Uma ordem de cima para baixo, vertical, e os estados tinham que obedecer. E ele começou a prejudicar muitos estados, entre eles o próprio estado de São Paulo. Então a elite cafeeira e outros ricos do estado de São Paulo, vendo o que o Vargas estava fazendo, que era um estado fascista, ok? Era o estado fascista, ele estava alinhado com, inclusive com o nazismo. Depois, quando estourou a guerra, os aliados se voltaram contra o nazismo, aí ele ficou contra, né? Mas até então ele era simpático. Inclusive, a Hora do Brasil foi implantado, esse horário que eles colocam na Rádio Brasil, né? A Hora do Brasil foi implantado aqui no Brasil, inspirado no Mussolini. Inclusive a lei trabalhista, a CLT, Lei das Consolidações da Lei do Trabalho, foi baseado na Carta del Alvoro do Mussolini. Então ele flertava com os fascistas lá na Europa, ok? Então ele tinha esse viés autoritário, né, e não respeitava absolutamente nada. Então os paulistas, sendo prejudicados porque ele impõe impostos pesados sobre o estado de São Paulo, arrancava dinheiro demais do estado paulista, assim como o Brasil, depois da, entre aspas, redemocratização, né, continuou fazendo isso, porque durante o regime militar não era tanto assim, né? São Paulo teve muito progresso. Mas, depois da redemocratização, entre aspas, né, em 1985 para cá, os impostos têm sido aumentados, especialmente no governo do PT, que quando explodiu de vez, né, aí o estado de São Paulo tem sido sugado, tá? A cada novo ano é o estado que menos recebe, é o que mais arrecada e o que menos recebe. Era exatamente esta mesma situação que estava acontecendo na época do Getúlio Vargas, sem falar nos abusos, no autoritarismo, né? Leis goela abaixo, não respeitava as leis do Estado, praticamente. Então ele passou por cima de tudo e de todos e criou um Estado unitário, quer dizer, deixou de ser federativo. Então, o que os paulistas quiseram fazer? Derrubar o Vargas, não só os paulistas, mas pessoas de todos os lugares do Brasil. Aconteceu que antes deste levante houve desistência em vários locais. Por quê? Porque os cupincha lá do Getúlio, né, conseguiram debelar essas movimentações e somente os paulistas sobraram. Entendeu? E aí os paulistas foram para a guerra, lutar contra o Getúlio Vargas. Tá? E teve um apoio bem tímido do Mato Grosso, que na época não era dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Era somente Mato Grosso, era um estado só. E a parte do estado do Mato Grosso que apoiou São Paulo equivale hoje ao que seria, né, o Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim foi uma ajuda muito tímida, foi um grupo muito pequeno que veio ajudar. O grosso mesmo dos revolucionários era tudo paulista. Teve apoio de um ou outro carioca ali e tal, mas o grosso mesmo, 90 e tantos por cento lá, 95% para mais era paulista. O resto deu para trás,
bando de cuzão, bando de covarde, e só os paulistas foram enfrentar o Getúlio Vargas, que botou o exército nacional, botou a tropa para combater os combatentes paulistas. E só explicando para vocês que são burros, principalmente mineiro, tá? Porque mineiro que repete muito essa ladainha, essa baboseira aí. Eles dizem assim: nós mineiros vencemos os paulistas em 1932, e bate no peito, todo orgulhoso, achando que venceu. Em primeiro lugar, o seu imbecil, seu ignorante, não foi uma guerra entre São Paulo e Minas Gerais, ou Minas Gerais versus São Paulo. Era uma guerra dos revolucionários constitucionalistas, não eram separatistas, presta atenção. Os revolucionários constitucionalistas contra o governo federal. Entendeu, seu imbecil? Governo federal. Governo federal. Não era contra Minas Gerais. Tá? E mesmo assim, houve confronto com os mineiros em alguns pontos. Tá? E esses alguns pontos, os mineiros tiveram vantagem, e por causa disso eles ficam repetindo até hoje que foram eles que venceram. E não foram vocês que venceram os paulistas, viu, seu imbecil? E outra, se você se orgulha de ter vencido os paulistas, coisa que não aconteceu, pois não foram vocês que venceram, mas mesmo que fosse, vocês seriam os maiores imbecis, porque vocês estavam defendendo um ditador que estava prejudicando inclusive vocês, viu, seus idiotas? Então vocês deveriam ser a favor da revolução, e não contra. Tá? Isso mostra a barbaridade, a burrice, a ignorância, a profunda ignorância que vocês têm. Tá? E revela o ódio que vocês têm contra São Paulo. Tá? Que vocês são exatamente isso. Aqui nós não falamos politicamente correto, não. Aqui nós dizemos na cara. Dizemos a verdade. Se você não gosta, problema seu. Não vou generalizar aqui e dizer que todos os mineiros são burros e que todos os mineiros torceram contra. Nada disso. Teve muita gente lá no estado de Minas Gerais desejando derrubar o Vargas, só que na hora do vamos ver ninguém foi. E o cara olha pro lado, ninguém vai. O que ele acaba fazendo? Ele não vai também. Evidentemente, claro. Mas nós sabemos distinguir que tem hoje em dia mineiro que tem consciência disso e sabe exatamente como foi a história. Não é burro, não é jumento igual estes que eu estou me referindo aqui. Tá? Então nós aqui sabemos distinguir as coisas, não somos como esses idiotas que generalizam tudo. Tá? Mas que existe muito mineiro burro, existe. Isso nós encontramos direto na internet, nas redes sociais. Sempre aparece um mané de Minas Gerais, é sempre de lá, batendo no peito dizendo que foram eles que venceram os paulistas. Quer dizer, para eles se encaixa perfeitamente aquele conto, aquela historinha lá da fada, né? Que a mulher malvada lá encontrou lá uma fada que atendia os desejos. Só que a fada falou assim: olha, eu posso te conceder qualquer desejo, desde que a pessoa que você odeie ganhe o dobro. Aí ela pensou e falou assim: faz o seguinte, ó, fure um olho meu. Entendeu o recado da mensagem? Mineiro é exatamente esta mulher desse conto que eu relatei aqui. Então, para ele prefere ver o paulista se ferrando do que ele se dando bem. Tá entendendo? Quer dizer, ele prefere defender o Getúlio Vargas, que prejudica, que ferrou com Minas Gerais, inclusive, né? Do que defender a Revolução. Que eles iriam fazer também, que na hora deram para trás, né? E só os paulistas foram. Agora, com relação aos paulistas, presta atenção, a maioria do povo paulista que se alistou para esta luta era a maioria de pessoas comuns, não eram militares, não eram soldados, não eram policiais. Tinha militares, tinha policiais, claro, com certeza, mas eram poucos, fazia parte do comando. O grosso, a massa que foi para lá nas ruas, era o quê? Eram pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que não tinham treinamento militar nenhum, pegava lá a arma, todo mundo teve uma campanha para o pessoal doar ouro na época para poder ajudar na campanha para fazer a revolução, doaram lá os seus pingentes, seus anéis, suas moedas, todos os objetos de ouro. Né? Com aquilo lá eles compraram armamento, compraram uniforme, capacete, o coturno, etc. Tudo que era necessário para fazer a guerra. Né? Inclusive a fábrica dos Matarazzo é que fornecia a bala, a munição, que na verdade era uma fábrica que foi improvisada para produzir munição, porque o Getúlio Vargas fechou o porto lá, não deixou armamento de fora chegar para os paulistas. Quer dizer, então os paulistas ficaram cercados
Então tinha armamento precário, porque eram armas precárias, era inferior às armas utilizadas pelo exército na época. A munição era inferior, falhava inclusive. O povo que foi para as trincheiras não tinha preparo militar, não eram militares, eram cidadãos comuns, como eu, como você que está ouvindo agora. Tá? Eram cidadãos comuns, não eram soldados preparados. A maioria. Tinha lá os militares e tinha lá os policiais. Só que era uma pequena quantidade. Tá? E inclusive os soldados do Exército Nacional que combateram os paulistas, muitos deles eram o próprio paulista, tá? Que eram cupincha do Getúlio Vargas. Então não foram só vocês mineiros não, viu? Então tinha gente de todos os estados do Brasil, de Minas, do Rio de Janeiro, do Nordeste, de Goiás, entendeu? Do Mato Grosso, do Sul. Era o Exército Nacional, era o Exército de Caxias contra os revolucionários paulistas, que eram cidadãos comuns, tá? Pegava uma arma num dia, tinha lá uma aula de tiro, 1 ou 2 dias de aula de tiro e partia para a guerra. Era assim, voluntários. Por isso que perderam. Entendeu? Agora eu quero que você reflita um pouquinho e para de falar besteira a respeito da Revolução de 32, ok? Não foi movimento separatista, não foi uma guerra de exército entre estados, não era São Paulo versus Minas ou Minas versus São Paulo. Era revolucionários paulistas contra o regime ditatorial do Getúlio Vargas. Era para derrubar o Vargas e fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte, para fazer uma nova Constituição para o país. Não era para São Paulo, seu imbecil. Era uma Constituição para o país, para o Brasil inteiro, para todos os estados. Ok? Era para fazer uma Constituição para todos os estados. E depois dessa nova Constituição, abrir para eleições novas, para eleger então um novo presidente. Era esta a Revolução Constitucionalista de 1932. E não essa baboseira que vocês dos outros estados falam tanto. Ok? É que não se ensina isso nas escolas, mas repete-se essa baboseira do Tiradentes, que na verdade é uma porcaria que não serve para nada. Só serve para feriado. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Que fique bem claro então. E quem não concordou, faz o seguinte. Procure documentários aqui mesmo no YouTube. Ou então procura no Google aí. A verdadeira história. Procure livros em sebos virtuais, compre o livro e leia a história. Vai se informar, tá? E para de falar besteira.